Graça e paz, meus amados irmãos, dia 16 de agosto, domingo, e mais uma vez o Mestre nos chama vem cear, né? Queria dar continuidade com os santos, né? No assunto que nós temos estudado aqui no Campinho, na Praça Seca. Já temos reunido, tendo reuniões presenciais já com alguns irmãos. Muitos irmãos ainda não estão se reunindo ainda devido à epidemia, né, a pandemia do coronavírus. E nós ainda continuamos com esse serviço dos vídeos, né, como um serviço para todos os santos, irmãos que estão em casa, que não estão podendo reunir, né, presencialmente. Então nós continuamos com esse serviço ainda de vídeo, ainda por tempo indeterminado, para servir os irmãos, né? E mais uma vez, domingo, né? Queria estar incentivando os irmãos que não estão podendo participar da reunião presencial, por ser parte do grupo de risco ou por algum outro motivo, a estar partindo o pão em casa com os seus familiares, né? Com a sua família. Amém, meus amados? E queria dar continuidade hoje ao assunto que a gente vem desenrolando, né? A gente vem avançando com o Senhor, né? Conforme a graça que o Senhor tem nos dado, que é da vez passada nós falamos da vivificação dos nossos corpos mortais, né? Que o Senhor ele vivificou os nossos corpos mortais, mas esse corpo ele ainda continua sendo mortal, né? E hoje eu quero avançar mais um pouquinho nesse assunto, né? E chegar a tocar na ressurreição dos nossos corpos, né? Que é a glorificação do nosso corpo. É um corpo glorificado, um corpo incorruptível, né? Nós temos um corpo que ele foi corrompido pelo pecado. Então existiam algumas sentenças lá no livro de Gênesis, né? Que o homem foi acometido, né? Essas sentenças depois que ele caiu, depois da queda, depois que o homem pecou, depois que ele deu ouvido à antiga serpente. Eu queria estar vendo esses textos com irmãos, né? Vamos estar falando da ressurreição dos nossos corpos. A ressurreição num corpo glorificado, um corpo incorruptível. Então, primeiro eu queria estar lendo o texto de Romanos, né, que a gente leu da vez passada, e vamos estar Romanos 8, 11, que a gente fala da vivificação dos nossos corpos mortais, que o nosso corpo um dia ele será revestido da glória do nosso Senhor. Nós receberemos um corpo incorruptível, né, um corpo eterno, e um corpo que não morrerá mais. Mas até então nós ainda temos um corpo vivificado, mas ainda é um corpo mortal. Ainda vamos experimentar a morte, a não ser que o Senhor venha, né? E diz que aqueles que quando o Senhor vier voltar na sua segunda vinda, ainda estiverem vivos, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos, né? Então esse corpo ele será transformado, mas os que dormiram no Senhor, eles serão ressuscitados e ressuscitarão com um corpo glorificado, né? Um corpo na semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus, que é um corpo eterno, né? Um corpo de glória, um corpo incorruptível, né? Então vamos ler aqui Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então esse Espírito é o Espírito Santo, né, que habita em nós, né? É o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então aqui é o Espírito Santo em união com o Pai, né? Esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita, por intermédio do Espírito Santo. Então, nosso corpo ele é vivificado.
ele é capacitado, né, para termos uma vida aqui no Espírito Santo. Ainda que o nosso corpo seja um corpo mortal, mas ele é capacitado para nós vivermos uma vida agradável a Deus. Uma vida de satisfação, que a gente possa satisfazer o nosso Senhor, né? A nós andarmos os caminhos que Deus preparou de antemão para que andássemos neles, né? Então, somos vivificados e esse corpo é capacitado, né, para ser conduzido, né, para a vida eterna, para um corpo glorificado, um corpo ressuscitado e glorificado. Então, essa glorificação, essa imortalidade do nosso corpo, ela já se dá início na vivificação do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele começa a ser vivificado e agora o Senhor ele vai nos conduzir à glorificação. Ainda que venhamos a morrer, né, na volta do Senhor, seremos ressuscitados com o corpo glorificado, incorruptível. E se quando o Senhor voltar estivermos vivos ainda, o nosso corpo será transformado no abrir e fechar de olhos. Queria ler alguns textos lá com os irmãos em Gênesis. Gênesis 3. Então, Gênesis 3, né, a parte da sentença, né, que o Senhor faz depois que Eva come o fruto, que ela dá o fruto para Adão, que o homem cai, né, que o homem peca, desobedece a Deus. E Deus ele dá a sentença à mulher, a sentença à serpente e a sentença ao homem, né? E nessa sentença da serpente já está incluída, né? A sentença da serpente já é incluída ali a vitória do nosso Senhor Jesus com relação à morte, e essa vitória dele que ele tem com relação à morte, ele traz para todos nós, né? O Senhor ele vence por nós. Então, assim, vamos ver aqui, irmãos, a sentença que dá 3:14, a partir do 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, então a sentença da serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, a descendência da serpente e a descendência da mulher, né? Falando aqui de Jesus, de Cristo, né? Do próprio Senhor. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Né? Então, aqui está a inimizade da semente da mulher com a semente da serpente. Né? Então, a semente da mulher ferirás a cabeça da serpente, pisará na cabeça da serpente, só que nessa pisadura, essa semente da mulher ela é ferida. Né? Ela é ferida com a picada da serpente e ela morre. Mas só que não é uma morte para a eternidade. O Senhor Jesus ele entra na morte, mas com a morte do Senhor Jesus ele ressuscita e ele vence a morte. Então o Senhor ele traz essa vitória sobre a morte para a humanidade, para todos nós. Né? O Senhor vence a morte. O Senhor ele ressuscita, né? Então aqui nessa sentença aqui está embutida aqui, né, a morte do Senhor Jesus, né, que ele será ferido no calcanhar, mas não é uma ferida de morte, né, que ele ressuscita e ele vence a morte.
E queria estar lendo aqui com os irmãos também versículo 19, que é a sentença do homem. A gente leu a sentença da serpente, a sentença do homem. É versículo 19. Gênesis 3:19. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, né, que o homem foi formado do pó da terra, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui, né, o corpo do homem, que veio do pó, Deus está falando que ele foi formado, e agora esse corpo, agora ele vai voltar ao pó. E assim é até hoje. Ainda assim, ainda com a obra do Senhor Jesus consumada na cruz, o nosso corpo ele veio do pó e ele torna ao pó, né? Então essa foi a sentença do homem, que ainda é assim hoje, ainda que nós tenhamos um corpo, nós temos, né, um corpo vivificado, mas é um corpo mortal, né? A vivificação dos vossos corpos mortais. Mas essa vivificação, ela nos conduz, né, à ressurreição de um corpo incorruptível. Essa é uma das vitórias, né, que o Senhor tem na sua morte, na sua ressurreição, né? E isso nós herdaremos quando na segunda volta do Senhor, na segunda vinda dele, né? Queria estar lendo mais uns textos com os irmãos, para a gente estar clareando mais um pouco, né? Trazendo isso mais clareza nesse assunto com os irmãos. Queria estar lendo texto em Hebreu, livro dos Hebreus, né? Que vai falar dessa vitória do Senhor, né? Do Senhor Jesus. Hebreus 2, a partir do 14. Hebreus 2, carta aos Hebreus 2, a partir do 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ele quem participou? O Senhor Jesus, ele participou. Então está dizendo aqui que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou. Por que o Senhor Jesus ele participou de carne e sangue? Porque ele encarnou, né? Ele se fez carne e habitou entre nós. Então por isso que ele tem participação igualmente de carne e sangue. Ele se fez homem em semelhança nossa, a semelhança nossa, né? Vamos continuar. Ele também participou para que, por sua morte, pela sua morte, pela sua ferida no seu calcanhar, né? A serpente diz que, além da sentença, ele pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente, né, morderia o seu calcanhar. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, irmãos, aqui a gente vê, né, que o Senhor, ele morre, né, ele entra na morte, ele assume, né, ele tem participação de carne e sangue, ele encarna, para quê? Para ser oferecido como Cordeiro de Deus, como Cordeiro de Deus sem pecado, Cordeiro mudo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para morrer pelos nossos pecados, para ser expiação por nós, né, para derramar o seu sangue, para que nós tivéssemos perdão, né, nos deu a sua vida, né, morreu a nossa morte, porque a sentença de morte era para todo aquele que pecar, certamente morrerás. E se o homem comesse da árvore, ele ia morrer. Essa foi a sentença.
E quando o diabo ele conduz a serpente, né, que essa a Bíblia chama aqui de antiga serpente, ela conduz Eva e Adão, o Adão e Eva a comer o fruto e a pecar, o diabo ele se faz o senhor da morte, né? Ele se faz, ele passa a ter o poder pela morte, né? Por isso que aqui fala, né, que ele participou de carne e sangue. Ó, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ele participou também da nossa natureza humana, carne e sangue, para que por sua morte, para que fosse oferecido como ovelha, né, o Cordeiro de Deus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, né? Então, ele, pela sua morte e ressurreição, ele venceu a morte, entendeu? Então, o Senhor, ele entrou na morte e a morte não pôde o conter, né? Então, o Senhor, ele foi ressuscitado dentre os mortos, porque o Senhor, ele morreu, mas sem pecado. Ele assumiu a culpa dos nossos pecados, mas viveu uma vida aqui sem pecado. Por isso, a morte não pôde contê-lo, porque ele viveu uma vida santa, né? Uma vida agradável ao Pai, né? E agora eu queria estar lendo, avançando um pouquinho mais com os irmãos, primeira carta aos Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Vamos ler alguns textos aqui e a gente vai estar encerrando para não se estender muito. Então aqui esse texto, capítulo 15, né, irmãos, vem falar da ressurreição do Senhor Jesus, né? Ó, 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, ó, ressuscitado, ele apareceu a Cefas, que é Pedro, né? E depois aos 12, os discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Ele foi visto ressuscitado por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Olha que ele fala aqui que dormem, não morrem, mas dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ele foi visto por Paulo, né, no caminho de Damasco. Então aqui ele fala que foi visto por mim, como por um nascido fora do tempo, que foi quando ele viu o Senhor no caminho de Damasco. Porque eu sou menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ter chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Né? Não foi Paulo trabalhando sozinho, nem Deus trabalhando sozinho, mas foi a graça de Deus trabalhando em Paulo. Né? Foi Deus em Paulo trabalhando, se manifestando através da sua graça, da sua presença na vida de Paulo. Né? Porque Paulo, ele pela fé, ele tinha a vida dele no Espírito Santo, e o Espírito conduzia ele. Né? Então Paulo era conduzido a fazer a vontade de Deus. Por isso ele trabalhava, né? Não ele, diz aqui, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então era a graça com ele, a graça nele, a graça por intermédio dele. Então era Deus, e não Deus sozinho e nem Paulo sozinho, mas era a graça de Deus comigo que se trabalhava. Né? 11. Porquanto seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, tinha algumas pessoas que declaravam que não tinha ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de morto, então Cristo não ressuscitou. Se não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou o Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então aqui Paulo ele vem falando, né, tudo que implicaria nessa doutrina de que Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, não houve propiciação pelos pecados, né? Ainda permanecemos nos nossos pecados. 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Os que já morreram, dormiram em Cristo, não adiantou de nada, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se nós não cremos na ressurreição do Senhor, não cremos também que um dia ressuscitaremos com Ele, né? Porque nós vivemos somente para essa vida, porque não cremos na ressurreição. Ele diz aqui que somos os mais infelizes de todos os homens. Agora o 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, que ele viu no caminho de Damasco. Os discípulos viram, mais de 500 irmãos viram, os apóstolos viram ele ressuscitado, né? Que foram colocados como testemunha do próprio Senhor. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Cristo. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Olha aqui, isso aqui é intimamente ligado com relação lá à sentença da serpente, que ele pisaria a cabeça da serpente, né? Então haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Como é que ele colocou? Com a sua morte e ressurreição. O último inimigo a ser destruído é a morte. É o último inimigo, né, que vai ser na segunda vinda dele. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Queria chamar a atenção aqui dos irmãos, né, quando ele fala que aqui no versículo 23, cada um, porém, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Né, fala que Cristo ele foi a primícia dos mortos, né? Ele foi como primícias, porque ele foi o primeiro a ressuscitar, né? E interessante, né, para a gente entender isso, porque já houve ressurreição de morto também no Velho Testamento, né? Mas essas outras, no Novo Testamento também, antes até da obra de Cristo, né, teve a Talita que ressuscitou, Lázaro ressuscitou, mas ressuscitou e morreu de novo, né? Ressuscitou e depois tornou a morrer novamente. Mas quando fala aqui que Cristo, né,
ele foi a primícia dos que morrem, a primícia dos que foram ressuscitados. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele foi o primogênito dentre os mortos. Mas fala, poxa, mas teve outras ocasiões que outras pessoas ressuscitaram nas Escrituras também, inclusive no Velho Testamento. Mas nenhuma delas ressuscitaram com o corpo glorificado como o do nosso Senhor. Então, quando a Bíblia fala que Cristo foi o primogênito dentre os mortos, foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo eterno, um corpo que não morre mais. Então, ele foi o primogênito dentre os mortos. Mas agora, depois de Cristo, né, ele foi a primícia, né, dos que dormem. Mas agora, na sua segunda vinda, né, nós receberemos também um corpo glorificado. O Senhor ele nos vivificou o nosso corpo que ainda é mortal, mas o Senhor ele não quer que o nosso corpo fique no que é mortal ainda. O Senhor quer que o que é mortal, o que é corruptível no nosso corpo, se torne incorruptível, se torne glorificado. Isso ou seja, isso é a vida de Deus mesmo consumindo o que é corrupto, né? O que é imortal, né? Vamos dizer, envolvendo, né? Tomando conta do que é mortal. Então o corpo agora ele passa a ser um corpo imortal, passa a ser um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor. Por isso que a Bíblia fala que ele é as primícias dos que ressuscitaram, né? Está falando aqui, ele é a primícia, depois vem todos os santos, né? Os que vão ressuscitar na segunda vinda, e também os que estiverem vivos serão transformados, né, num corpo glorificado também. Vou ler aqui só para estar terminando aqui, para a gente entender mais. Versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, no reino, no milênio, nós entraremos, aqueles que vencerem, os vencedores, reinarão com o Senhor com um corpo já glorificado. Carne e sangue não herdarão o reino, mas eles reinarão com um corpo já transformado, um corpo incorruptível, um corpo eterno, um corpo que já não morre mais. Então o Senhor ele foi as primícias, ele foi o primogênito dentre os mortos, mas o primogênito que ressuscitou com o corpo glorificado, um corpo que não morre mais. Porque antes teve outras ressurreições, mas outras ressurreições que ressuscitaram e tornaram a morrer. Ainda hoje a gente tem esses relatos ainda de pessoas que chegaram quase até a morte, ou por algum motivo, algum desígnio de Deus, algum propósito de Deus, ainda não era aquela hora da pessoa morrer, e aquela pessoa ela estava doente, ou ela quase morreu, ou sofreu um acidente, e a pessoa, poxa, praticamente eu morri, eu estava morto e ressuscitei. Ou a pessoa chega até a morrer realmente, ser diagnosticada pelos médicos, algumas vezes faz até atestado de óbito, e depois essa pessoa, ela ressuscita. Mas ela ainda ressuscita com um corpo mortal, um corpo que ainda que vai morrer de novo. Então Cristo ele foi o primeiro que ressuscitou com um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo eterno, um corpo que tem a vida eterna, um corpo que não morre mais. E um dia o Senhor quer que todos nós também cheguemos a herdar esse corpo. Um corpo que a corrupção desse corpo ela seja tomada pela incorrupção do corpo glorificado, seja tudo tomado pela própria presença do Senhor.
51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos, né? Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? Os que tiverem mortos ressuscitarão incorruptíveis, aquilo que eu estava falando, com um corpo que não é mais corrompido, mas um corpo incorruptível. E os que estiverem vivos serão transformados com um corpo também incorruptível, no abrir e fechar de olhos. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, esse corpo que é mortal, vivificado, mas mortal, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, que é um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor. Ele foi o primeiro a receber esse corpo, né? Mas ele quer que todos nós também cheguemos a ter um corpo também glorificado, um corpo incorruptível, um corpo eterno, um corpo que tem a vida eterna, que não morre mais. E quanto a este corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Então, diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Né? Então, o Senhor quer que todos nós avancemos até essa vitória. Eu vou ficar por aqui, irmãos, e no próximo vídeo a gente continua avançando nesse assunto. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Pai, muito obrigado pela vivificação dos nossos corpos mortais e nos conduz, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, nos guia pelos teus caminhos eternos, para que um dia nosso corpo mortal ele seja revestido da incorruptibilidade. Sabemos que tu és o primogênito dentre os mortos, né, o primeiro dentre muitos irmãos, mas um dia teremos um corpo glorificado igual ao teu, seremos um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo glorioso, a semelhança mesmo do teu corpo, Senhor. Muito obrigado por essa promessa, muito obrigado pela salvação do nosso espírito, muito obrigado pela salvação da nossa alma e muito obrigado pela salvação do nosso corpo. Muito obrigado por tudo que o Senhor conquistou na cruz para cada um de nós. Ações de graça a Ti, Senhor. Nos vê se há em cada um de nós algum caminho mau, Senhor, e nos guia pelos Teus caminhos eternos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.